sentar agora, em nome de Jesus. Não estou chegando aqui não, só dá um sinal aí, pastor. Não estou chegando. Tá, mas não estou chegando, pastor. Nem com óculos eu estou enxergar. Boa noite, graça e paz. Vocês sejam bem-vindos na casa do Pai. Aqui vocês têm liberdade, porque aqui é a casa do nosso Pai. E sendo a casa do nosso Pai, nós temos liberdade, não é, irmãos? Eu vou ler essa noite, Marcos 5. Vou ler em Marcos 5, no versículo 21, 22, 24, 35, 36. Amém? Glória a Deus. Vamos falar da ressurreição da filha de Jairo. Nesta noite nós vamos falar de vida. Nós vamos falar de milagre. Quem tem vivido milagre? Quem está esperando milagre acontecer? Espera no Senhor, porque Ele é fiel. O que Ele prometeu, irmão, Ele cumpre. O homem falha, o homem esquece, mas o Senhor não esquece. Se Ele te prometeu, não importa o tempo, mas Ele vai cumprir. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venha e impõe as suas mãos, para que viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfarda mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tema, crê somente. Amém? Glória a Deus. Nesta noite nós vamos falar sobre o milagre de Jairo. Quanto aqui tem vivido milagre da parte do Senhor? Quanto aqui tem realizado milagre? Quanto aqui crê no milagre? Jairo tinha uma única filha, irmãos. E essa filha dele veio com a enfermidade, que na Bíblia não relata qual a enfermidade. Na Bíblia não fala. O nome da criança também não é dito, e nem a enfermidade. Apenas fala que era filho do principal da sinagoga, Jairo, o pai por nome Jairo. Vocês têm buscado milagre para a sua casa? Vocês têm buscado milagre para a vida do seu esposo? Vocês têm buscado milagre para a vida da sua parentela? Ou têm desistido? A quem vocês têm dado ouvido? A Jesus ou seus amigos? Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos na casa do Senhor, mas quando nós passamos por aflições, por enfermidade, simplesmente nós colocamos a mão no ouvido e esquecemos que o Senhor pode fazer. Mas nós nesta noite vamos sair daqui crendo que Ele faz na nossa vida também. Ele fez na minha e tem feito grandes coisas na minha vida neste lugar, irmãos. Eu vou dar um rápido testemunho. Vou falar do meu filho. Eu tenho um filho, quando ele nasceu, 15 dias de vida, o médico falou para mim assim: mãe, já não podemos fazer nada pelo seu filho. Mas eu não aceitei aquela palavra, irmãos, porque eu creio no Deus a qual eu sirvo. Eu levantei da cadeira com meu filho no colo e falei: Satanás, eu te repreendo, porque o que Deus tem para meu filho não é isso, eu te repreendo. E o médico ficou assustado. E ele falou assim: calma, mãe, calma, vamos ver isso aí agora. E fez um raio-x. Quando ele fez o raio-x, não deu outra coisa. O pulmão do meu filho estava completamente afetado. E ele falou assim: viu, mãe, eu não te falei? Eu falei: mas isso eu não aceito. E comecei a orar, irmãos, nova convertida, na peleja, na caminhada ainda. E eu falava: Senhor, quando eu não te servia, eu não passava por prova alguma. Por que o Senhor está permitindo tanta prova na minha vida? Me leva, mas deixa o meu filho. Porque nós, como somos mães, somos pais, irmãos, nós queremos o bem do nosso filho. A gente renuncia qualquer coisa pelos nossos filhos. Nós damos a nossa vida pelos nossos filhos.
E eu falei que eu não aceitava, e meu filho ficou internado vários dias, e eu não aceitava. Mas eu lembro, irmãos, que eu lembro um dia, quando eu entrei no banheiro, tão pequeno, irmão, do hospital, e me prostrei. O segredo é prostrar diante daquele que pode fazer. O segredo é prostrar nos pés daquele que pode fazer. Aquele que morreu na cruz, que reina para todos sempre. E eu falei, Jesus, eu não aceito. E eu vi, irmãos, que quando eu me prostrei nos pés do Senhor, eu declarei tudo que eu estava passando. Eu declarei os meus pecados e falei, Senhor, eis-me aqui, Jesus. Não leva o meu filho apenas só tem 15 dias de vida. Mas Deus tinha me feito uma promessa, irmãos. Deus já tinha usado uma irmã e falado, olha, assim manda dizer o Senhor, você vai viver grande experiência com o Senhor. Mas experiência também é isso, irmãos. É você ter experiência com o Pai. Você só conhece o Pai quando você tem experiência com o Pai. E eu falava, Senhor, não aceito. Eu lembro que quando eu me prostrei, eu comecei a ver a grandeza de Deus na vida do meu filho. E hoje, para a honra e glória do Senhor, meu filho tem 12 anos. Exatamente a idade dessa criança. Quando eu peguei essa palavra, Deus falava assim comigo, fala mais uma vez. Fala mais uma vez, você está achando pouco? Fala mais uma vez. Irmãos, não importa o tamanho do milagre, que para a gente pode ser pequeno, mas para Deus é muito grande. Através de testemunho, irmãos, muda, irmãos, a história de pessoas. Pessoas se rendem ao Senhor, se convertem. Às vezes nós ocultamos nosso testemunho, mas não oculta não, irmãos, porque Deus cobra, porque através do testemunho liberta a vida. E Jairo, irmão, tinha uma única filha. Pensa aí, uma única filha, a dor de um pai. Não importa a quantidade de filhos que você tem, que você sentia a dor do mesmo jeito. E essa menina veio enfermidade. Na Bíblia não relata com a enfermidade. Na Bíblia relata que ela veio enfermidade, veio até a morte. E o pai, quem foi buscar o milagre? O pai. Vocês têm buscado o milagre para a sua casa? Vocês têm buscado o milagre para o seu casamento? Vocês têm buscado o milagre para os seus filhos? Ou têm ouvido a voz da sociedade, dos seus amigos, que nada pode fazer por vocês? Quem você crê? Em quem você tem crido esse tempo? Não importa, irmão, se seus filhos é usuário de droga, é prostituta, se seu marido bebe, irmãos, não importa. Clama aquele que pode salvar, aquele que pode libertar. E Jairo foi no encontro do pai. A Bíblia diz que Jairo se curvou diante do Senhor, se dobrou. O segredo é você se prostrar diante do Senhor. Esse é o grande segredo. Essa é a receita de conseguirmos o milagre. Às vezes queremos do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. Na Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. E nós muitas vezes querendo o nosso tempo. Não é assim que funciona. Com Jesus não é assim. Com Jesus é diferente, irmãos. Não importa se você é bonito, se você é feio, se você tem dinheiro, se você não tem, não importa. Jesus trabalha do mesmo jeito. É esse Deus que servimos, é esse Deus que nos ama. A ponto, irmãos, Ele morreu por nós. Ele não morreu só por causa de mim, não. Ele morreu por causa de vocês também. E Jairo foi ao encontro do pai. E Jairo, qual Jairo chegou? O que ele fez? Ele se prostrou. O segredo, irmãos, é se prostrar. Porque prostrando é humilhação, é reconhecimento, é dizendo assim, Pai, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Será que se nós sabemos pedir nosso milagre, nós temos nos prostrado ou nós temos chegado nos pés do Senhor de qualquer maneira? Será que nós temos prostrado diante do Senhor e falado para o Senhor e confessado? Ou queremos as coisas do nosso jeito? Não funciona assim, irmãos. Eu vim para te dizer esta noite, que é milagre, se prostra diante daquele que pode fazer por você. E Jairo aqui, irmãos, foi ao encontro do Senhor, e o Senhor foi caminhando com Jairo em direção à casa de Jairo. Mas o bom é que Deus é grande, porque Deus não trabalha para mim, Deus trabalha por mim. Há uma diferença, irmãos. Jairo chamou, o Senhor foi. Mas antes de chegar à casa de Jairo, houve um milagre da mulher do fluxo de sangue. A mulher tocou na veste de Jesus e Jesus parou. Jesus sabia que tinha tocado nele. Talvez como homem ele não saberia mesmo, porque ele foi 100% Deus e 100% homem. Como homem talvez ele não saberia mesmo, porque se me tocar por trás eu não vou saber quem foi que me tocou numa multidão.
Mas como Deus, ele sabia. Porque, irmãos, ele parou e perguntou. Por que ele perguntou? Porque a mulher não tinha só um fluxo de sangue, irmãos. Ela tinha mais doença e era preciso ser curada. E ela tinha que saber que o dono da cura sentiu o milagre saindo dele. Porque na Bíblia diz que do Senhor saiu o poder. Então era necessário. Não era porque Jairo chamou naquela hora que o Senhor tinha que ir naquela hora. Jesus foi na hora dele, não na hora de Jairo. Jesus não foi na hora de Jairo. Imagina aqui um pai desesperado. Mas mesmo assim, irmãos, ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele pode ter se preocupado quando o Senhor parou. Porque a preocupação dele era salvar a dele. Ele era um homem rico. Mas o bom é que Jesus, irmãos, não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele primeiro curou a mulher que nem nome tinha. Na Bíblia não fala o nome dela, porque nem nome ela tinha mais, coitada. Já tinha perdido até o nome. Mas Jesus foi na hora dele. E Jesus começou a caminhar. E a multidão seguia Jesus. A multidão seguia, mas Jesus mandou que a multidão afastasse, ficasse. E foi Jesus com Jairo. Chegando na casa de Jairo, ele viu aquele pranto de pessoas chorando. Mas não chorava por sentimento. Chorava, irmãos, porque era pago para chorar. E Jesus nos conhece, irmão. Jesus sabe quando você é sincero. Jesus sabe quando você chora, irmão. Quando você está sentindo a dor, Jesus sabe. Não adianta querer enganar com Jesus. Jesus que não engana Jesus. E Jesus chegou naquela casa e viu aquelas pessoas. E Jesus mandou todos saírem. E só ficou Jesus, os discípulos, o pai e a mãe. Porque todos estavam na mesma fé. Jesus faz isso, irmãos. Jesus faz isso. E aquela menina ressuscitou. Jesus tocou na mão da menina, a menina ressuscitou. Que grandeza, né? Que grandeza servir a este Deus que pode todas as coisas. Um Deus que não falha, um Deus que promete e cumpre. Canta. Um Deus que nunca vai falhar, irmãos. Essa menina foi salva. A casa dela foi salva. Pensa aí, irmãos, um filho desenganado pela medicina, já chegando lá, já estando morto, e o Senhor ressuscita. Porque para Jesus não tem dificuldade, para Jesus não tem problema algum, não tem nada que impeça o poder do Senhor. Na Bíblia fala que operando Deus não tem ninguém que impeça. É muito lindo servir esse Deus. Eu sempre falo, eu não consigo entender. Eu choro para o Senhor e falo, Senhor, eu não consigo entender, porque as pessoas fraquejam, Pai, não quer caminhar com o Senhor. Eu não consigo, irmãos, porque a gente vive milagre, e é necessário que tenha a prova, porque a prova é o propósito do Senhor. Não há prova, irmão, não há vitória sem prova, não há vitória, irmão, sem prova. O Senhor aqui neste lugar, Ele tem me moldado, Ele tem me mostrado o quanto Ele tem sido fiel na minha vida. Eu sou grata ao Senhor por cada problema que eu passo aqui neste lugar, por cada humilhação que eu passo aqui. Eu falo, Senhor, eis-me aqui. O Senhor tem me sustentado neste lugar. E eu lembro que uma promessa de 10 anos atrás, que eu nem me lembrava mais, e Ele falou que me tiraria da minha parentela. Eu não sabia para onde eu ia vir, mas o Senhor tem me sustentado. O Senhor também tem me honrado. Eu tenho passado luta neste lugar, eu tenho passado humilhação, mas o Senhor tem me sustentado, porque eu sei o Deus que eu sirvo, irmãos. Não importa qual é a seta, não importa qual é a palavra maldita que tem lançado contra a minha vida e a vida da minha família. O importante é que eu sei o Deus que eu sirvo, e sabendo o Deus que eu sirvo, irmãos, eu passo pela prova tranquila. Deus tem me sustentado neste lugar. E Jairo, irmãos, a casa de Jairo foi salva. A alegria chegou na casa de Jairo. A alegria chegou na minha casa e vai chegar nas suas também. Não importa qual é o problema, porque para Deus não existe problema grande. Ele pode, Ele faz. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, ainda que você não veja nada, mas não desista, porque Ele é fiel. Eu não desisto da minha família, irmãos, eu não desisto. Eu tenho um filho que pregava e que hoje não prega mais, mas pelos meus olhos da fé o Senhor me mostra que Ele vai voltar. E eu sei, porque se Ele me prometeu, nem que seja no último meu suspiro, eu ainda há de ver. Então não desista da família, porque aqui quem foi ao encontro do milagre não foi a menina, irmãos, foi o pai da menina. O interessante é que o pai foi atrás do milagre. Então nós devemos ir atrás do nosso milagre, nossa família. Não importa
importa qual é o problema, não importa a dificuldade, não importa, irmãos, porque Deus é fiel, Ele faz, Ele vai continuar fazendo, Ele não mudou. Laba, chore, canta, laba, chore, canta, laba, chore, canta, laba, chore. Aleluia, Jesus. Nesta noite o Senhor manda dizer à igreja: não temas, porque Ele é conosco. Não temas, porque Ele é fiel. Ele vai cumprir, irmãos. Ele vai cumprir como Ele tem cumprido. Se nós estamos aqui é porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado. Não é porque somos melhores do que o outro, não. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais perante o Pai. O importante, irmãos, porque Ele nos conhece. O importante é que Ele nos guarda, Ele nos livra. E através da oração do Pai, da Mãe, Deus guarda, irmãos. Eu sei de grande livramento que Deus tem guardado a família. Eu sei que Deus guarda, Deus livra os nossos filhos, Senhor, de todo mal por causa do nosso joelho. É necessário que viemos nos prostrar. O segredo é nos prostrar. A mulher do fluxo de sangue prostrou diante do Senhor. Jairo prostrou diante do Senhor. O segredo é prostrar e não desistir, porque Ele não desiste de nós. Não vamos desistir da nossa família, não vamos desistir dos nossos filhos, não vamos desistir. Vamos continuar orando, porque o milagre vai acontecer. O milagre acontece, irmãos, mas não no nosso tempo, é no tempo do Senhor. O Senhor manda dizer esta noite que o milagre vai acontecer. Irmãos, eu não sei de qual maneira você está pedindo ao Senhor. Não sei de qual maneira, se você tem se prostrado diante do Senhor, ou se você tem pedido de qualquer jeito, ou você tem dado ouvido ao seu amigo. Porque aqui o amigo de Jairo fala que para parar de incomodar ao Senhor. Irmãos, eu achei linda essa passagem. Porque o amigo dele, o principal da sinagoga, chega lá e fala para ele: por que incomoda mais o mestre? Jairo não falou nada. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia com quem ele estava. Ele sabia com quem ele estava. O segredo é saber com quem você anda. O segredo é saber com quem você está. E ele sabia com quem ele estava aqui, irmãos. Ele não falou nada, mas o Senhor sim, Ele falou. Porque quando nós estamos com o Senhor, nós nos calamos para o Senhor falar. Nunca devemos falar, nunca devemos esquecer que o Senhor está conosco. Irmãos, nunca devemos esquecer da presença do Senhor, porque a presença do Senhor é real conosco. Se você busca, se você invoca ao Senhor, Ele fará todas as coisas por você. Mas é necessário que você se prostre. E aqui Jairo se calou. Jairo poderia falar assim: não, Senhor, não precisa mais ir, porque minha filha está morta mesmo. Mas não, ele se calou. Será que nós temos nos calado? Ou temos falado mais do que o Senhor? Será que temos calado para ouvir a voz do Senhor? Ou temos falado mais que o Senhor? Ou simplesmente deixamos o Senhor aqui no cantinho? Não, Senhor, só fica aqui que eu estou indo lá resolver. Aí o Senhor deixa você ir. Ele deixa. Porque você tem livre. Ele vai deixar você ir. Ele vai deixar você ir. Você vai quebrar a cara e vai lembrar que onde você deixou o Senhor. E vai voltar. Irmãos, o segredo é confiar naquele que você serve. Se você está na igreja e não confia no Deus que você serve, irmãos, certamente você não está convertido. Porque nós devemos confiar naquele que nos deu a vida, aqueles que têm nos sustentado, aquele que tem nos guardado, que tem nos honrado, irmãos. Ele faz não é só na minha vida, não é só na vida de vocês, Ele faz na vida de qualquer um que buscar Ele com sinceridade, porque Ele nos conhece. É necessário que nos calamos para que Ele fale, porque Ele não trabalha para nós, Ele trabalha por nós. Há uma grande diferença, porque muitas das vezes nós achamos que o Senhor trabalha para nós. O Senhor não trabalha para nós, Ele trabalha sim, por nós. E Jairo tinha consciência disso. Ele tinha consciência porque ele era um homem respeitado no lugar onde ele morava. Ele era um homem de nome, irmãos. E ele sabia porque ele conhecia o Senhor. Ele sabia que o Senhor podia fazer isso por ele, pela filha dele. Ele sabia que o Senhor poderia ressuscitar o sonho dele. Porque filho, irmão, é sonho nosso. Os nossos filhos são sonhos, são herança do Senhor. Não desista dos seus filhos, independentemente do que está acontecendo, mesmo que você não veja nada, mas não desista dos seus filhos. Não desista da sua família, não desista da sua esposa, não desista, ainda que os seus amigos falem: não tem mais jeito. Você fala: tem jeito sim, para o meu filho tem jeito, ainda que você não veja, mas tem jeito. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar por vocês. Em nome de Jesus,
Amém. Você pode dar uma salva de palmas. Boa noite a todos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente eu quero falar do desafio e do privilégio que é estar compartilhando uma palavra com vocês. Vocês não sabem, né? A gente que não tem esse costume, o tanto que é difícil, mas Deus é maravilhoso e nos dá força para subir aqui em cima e discernimento para compartilhar com os irmãos. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus 6, do 30 ao 34. Mateus 6, 30 a 34. Diz assim: Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: o que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Eu tenho essa palavra, mediante essa palavra, e o que eu trago para vocês, vem tocando em mim já há algum tempo, né? E eu vem me incomodando, vem tocando em mim há algum tempo, e eu tenho um título para essa pregação. E o título dessa pregação é: Escolhas e atitudes geram consequências. Quando falamos em consequência, normalmente o que vem na nossa cabeça, primeiramente, é algo muito negativo. A palavra consequência, ela traz uma conotação muito negativa. Mas, por outro lado, tem um lado muito positivo também, porque consequência é tudo daquilo que a gente escolhe ou atitude que a gente tem. Fazemos muitas escolhas durante o dia, durante os dias, durante a semana. Uma palavra diretamente pode destruir uma pessoa, pode exaltar uma pessoa, uma família, o trabalho. Então a gente tem o poder muito grande de destruir ou exaltar uma pessoa simplesmente apenas de uma palavra. Eu vou fazer uma pregação hoje para vocês em 2 tópicos. Primeiro, para falar o que uma escolha e uma atitude gera negativamente na vida de uma pessoa, e uma consequência positiva também através de um testemunho. Se a gente falar mediante a Bíblia, se eu for no ministério infantil, na escola de pré-adolescentes, e perguntar uma passagem bíblica que traz uma consequência, um ato pecaminoso que traz uma consequência muito negativa, eu tenho certeza que os jovens falarão na hora. A mesma coisa se eu perguntar aqui, eu acho que alguém pode falar. Alguém pode falar uma passagem bíblica que traz um ato pecaminoso, que traz uma consequência negativa? Oi? Adão e Eva. Mas um ato pecaminoso que ficou muito marcado na Bíblia foi de Davi, o que trouxe consequências devastadoras na sua vida e na sua família.
Quem era Davi? Davi é o rei mais famoso da Bíblia. Davi reinou Israel por 40 anos, desde 1055 a 1015 a.C. Um homem com alto relacionamento com Deus, fiel a Deus. Como que Davi era conhecido? O homem segundo o coração de Deus. Olha o relacionamento que ele tinha com Deus. Isso no Velho Testamento. E no Novo Testamento? Jesus era filho de Davi. Olhem Davi, a importância de Davi na história bíblica e o tamanho relacionamento que ele tinha com Deus. E mesmo diante de tudo isso, aconteceu coisas terríveis na sua vida. Falar um pouquinho de Davi. Davi era um filho de Jessé, o filho mais novo de Jessé, o pastor das ovelhas, um poeta, músico, tocava harpa, discriminado pelos irmãos, assim como José, que futuramente foi governador do Egito. Ele era músico da casa de Saul. Saul pediu para Jessé que Davi fosse tocar a harpa para ele nos momentos de aflições, e assim ele fazia. Davi casou-se com uma das filhas de Saul, do rei Saul, a Mical. Teve 8 esposas, 10 concubinas e, segundo a Bíblia, mais de 20 filhos. Isso era Davi. Diante das sequentes desobediências de Saul, Deus pediu ao profeta Samuel que fosse ungir um dos filhos de Jessé. Samuel, quando foi à casa de Jessé, achou que um dos escolhidos seria os seus filhos, que serviam o exército de Saul, do comandante Abner, homens fortes, destemidos. E Deus pediu que fosse passando os filhos de Jessé à frente do profeta Samuel, e cada um que passava, Deus dizia: não é esse. Passava o outro, ele dizia: não é esse. Foram se passando todos os filhos, e Davi não estava presente. Davi estava pastoreando as ovelhas. E Samuel pergunta a Jessé: todos os seus filhos estão aqui? Ele fala: não, está faltando um, Davi, que está no pasto pastoreando as nossas ovelhas. Ele diz: mande-o buscá-lo. E quando Davi chega, Deus fala: eis o homem a ser ungido. Deus diz: é esse. Deus escolheu Davi e disse a Samuel: Samuel, você é como os homens, olham o ser humano por fora, já eu os vejo por dentro, o seu coração. Com a morte de Saul e quase todos os seus descendentes, uma sangrenta batalha com os filisteus, Davi se torna rei de Israel. E eu passo nesse momento a falar do ato pecaminoso de Davi, o que veio gerar drásticas consequências para ele. Naquela época, os reis iam com o exército para a guerra, iam para as frentes de batalha junto com os soldados, e eram guerras duradouras. Não era lá, guerreavam um dia, 2 dias e voltavam. As guerras eram extremamente duradouras, e Davi não foi para a guerra, e ficando no palácio, fez a escolha e teve uma atitude pecaminosa, o qual lhe trouxe consequências muito negativas e devastadoras na sua vida e em outras pessoas, principalmente em toda a sua descendência e família. Qual foi esse ato? O adultério. Um certo dia, Davi estava no terraço do palácio e viu uma mulher se banhando. Era uma mulher muito bonita, segundo a Bíblia. E se a Bíblia diz, imaginamos que seja muito bonita mesmo. E vendo essa mulher se banhando, ele pediu que a trouxessem ao palácio. E naquela época, a palavra do rei, ela era indiscutida, ela era soberana. Buscaram a Batseba,
e a trouxeram ao palácio. Batseba era mulher de um dos soldados mais fiéis do exército de Davi. Mesmo assim, Davi pediu que ela viesse ao palácio, a possuiu e ela se engravidou. Davi se viu em situação terrível, não sabia o que fazer. Ele pede que busquem Urias, que estava em combate, e que traga ele novamente ao palácio, e assim o fizeram. Mas Urias era um soldado extremamente fiel ao rei, e quando estava em guerra, eles não podiam abandonar a guerra. Mesmo ele vindo, ele não atendeu ao pedido de Davi, que fosse para sua casa, que ficasse com a sua mulher. Ele não o fez, e com isso, Davi se viu numa situação desesperadora, e foi se envolvendo em pecados, e pecados, e pecados. Davi escreve uma carta, e entrega nas mãos de Urias, e manda levar para o comandante Joabe, com os dizeres: coloquem Davi em uma frente de batalha mais sangrenta, coloquem Urias em uma frente de batalha mais sangrenta possível para que ele morra. E foi isso que aconteceu. Urias morreu. Davi cometeu 5 grandes pecados: a cobiça, o adultério, o homicídio, a mentira e a falsidade. Davi se arrepende do seu pecado, e como tinha grande relacionamento, era muito temente a Deus, prostra-se diante dele e pede perdão. Podemos olhar isso no Salmo 51. Inclusive, parece que foi uma bênção ontem esse salmo, nós falamos, ele foi falado aqui na nossa reunião ontem. Você coloca lá para mim, Lucas. Por causa do teu temor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detesta. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Deus o perdoou. Por incrível que pareça, Deus o perdoou. Sabe o que significa pecado no Antigo Testamento? Errar o alvo, prática da imoralidade, perversidade, malignidade. No Novo Testamento, impiedade, incredulidade, mal moral, conduta comprometedora. Agora os digo, Deus perdoou Davi, mas não o isentou das consequências de sua escolha e atitude pecaminosa. E o profeta Natã fala a Davi sobre as consequências. Deus perdoou Davi, mas não o isentou das consequências de sua escolha e atitude pecaminosa. Vou falar algumas das consequências. O fruto do adultério com Batseba morre após o seu nascimento. Escândalo sexual, um estupro de seu filho Amon com a filha Tamar, que era filha de Maaca. Absalão, que também era filho de Maaca,
se vinga do abuso, matando o irmão Amon. Usurpação do trono de Davi por Absalão e abuso público das concubinas, que na época era uma afronta terrível ao rei. Absalão, seu filho, é morto pelo próprio exército e o comandante Joabe. Adonias tenta destituir o reinado de Davi enquanto mesmo se encontrava doente. Davi não permite e, conforme a orientação de Deus, unge Salomão, seu filho, que teve com Batseba, depois dela se tornar sua esposa, como futuro rei. Depois da morte de Davi, Salomão ter se tornado rei, manda que Adonias fosse morto. Olhem o tamanho das consequências de uma atitude pecaminosa. A devastação que houve na vida de Davi e na sua família. Com isso eu quero dizer uma frase para vocês. Deus pode perdoar o pecador, sem tirar as consequências do seu pecado. Há muitas pessoas arrependidas dos seus pecados que ainda vão ficar muitos anos encarceradas. Deus pode perdoar o pecador sem tirar as consequências do seu pecado. Há muitas pessoas arrependidas de seus pecados que ainda vão ficar muitos anos encarceradas. Não existe pecadinho, não existe pecadão, só existe pecado. Pecado apenas. Eu quero ilustrar com uma historinha. Alguém conhece a historinha do sapo fervido? Quem já, principalmente da área comercial, talvez já deve ter ouvido falar do sapo fervido. Essa história é a seguinte: uma pessoa foi numa lagoa e encheu uma vasilha grande com água fresquinha da lagoa. Entenda lá, uma panela grande, um tacho, uma bacia, a água fresquinha da lagoa. E nessa água fresquinha, ele colocou um sapinho lá dentro. E o sapinho se divertia, né? Uma aguinha fresquinha, tudo que ele queria. Essa vasilha, ela foi colocada embaixo de um fogareiro. E a água começou a mornar, a esquentar. E o sapinho ali, pulando, brincando, e a água foi mornando. O sapinho continuou brincando. E assim, consequentemente, a água foi esquentando, a água foi esquentando. O sapinho foi se acostumando com aquela temperatura da água, até que o momento essa água ferve e o sapo morre. Assim somos nós com os nossos pecados. Nós nos acostumamos com ele. Esse é um pecadinho. Deus perdoa, pecadinho pequenininho. Eu falei mal da minha esposa. É um pecadinho pequenininho. E a gente começa a conviver com os nossos pecados até a hora da morte. Eu quero ir para o segundo tópico agora e falar de uma consequência de atitude com consequência positiva. Uma consequência que traz bênçãos, traz graça. Aqui tem a minha mão com 5 dedos, 5 membros, um diferente do outro, todos com sua importância, um maior, um menor, um mais gordinho, um mais comprido. Qualquer um que sair da minha mão, eu vou sentir falta para pegar alguma coisa. Será um membro que fará muito falta para mim. Eu comparo a minha mão com os membros, com os filhos, a bênção que a gente tem. Por mais, não existe um amor maior por um, ou pelo outro, ou por aquele, ou por esse. Todos eles têm a importância na nossa vida. E é muito... Eu
quero dar um testemunho para vocês agora. Eu fui criado em família católica, desde criança. E o católico, não é que o católico é ruim ou é bom, não estou aqui para julgar a igreja católica. Eu era um católico não praticante, um péssimo exemplo de vida cristã. E isso eu passei para os meus filhos enquanto pequenos. Nós saímos em igreja em casamento, ou em alguma festividade, na quermesse. A gente gostava de ir na quermesse, mas a gente não era um praticante. Não que a igreja católica é ruim, longe disso, pelo amor de Deus. Estou falando de mim. E dos meus 5 membros, meus 5 filhos, eu tinha um filho que era mais tímido, sempre muito cuidadoso. Adoeceu muito jovem e foi muito mais forte que eu e me deu um exemplo de como lidar com a dificuldade. Ali os sinais do Senhor já faziam presente. Sempre muito compreensivo, cuidadoso com tudo, desde menino muito correto nas suas atitudes. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia esse menino tinha comprado um carro, primeiro carro dele, e ele foi passear no shopping em Fernandópolis. Nós morávamos em Jales, e ele, por um motivo lá, bateu no carro de uma pessoa. E naquela época ele não tinha celular, não deu não bateu na cabeça de ir lá anunciar. Ele ficou esperando essa pessoa do carro chegar, por horas a pessoa chegar, para ele assumir o custo do reparo do carro da pessoa. Você faria isso, meu irmão? Eu falei para ele na época, eu não faria. Mas ele fez. Sabe o que ele fez? Porque ele já era um homem com uma mentalidade diferente. Desde criança, ele já tinha um chamado para ele. Ele buscou o caminho do Senhor por livre e espontânea vontade. Ele recebeu o convite. Quem estava aqui no último culto lembra muito disso. Ele recebeu o convite. Muitos dizem que nós vamos alguns vão pelo amor e outros vão pela dor. Ele preferiu ir pelo amor. Aliás, ele foi escolhido para a obra do Senhor. Sempre muito ativo, estudioso, preocupado com tudo e com todos, participou ativamente na Igreja Batista da região sul, que alguns irmãos aqui frequentavam. Após o fechamento da igreja, recebeu um chamado, esperou e respeitou o tempo certo, o tempo de Deus. Se preparou teoricamente, espiritualmente. Quando veio compartilhar comigo, confesso para vocês, fiquei assustado. E ele me disse, com toda a calma: pai, Deus sabe o que faz e preparou tudo. Aí surge a atitude com consequência positiva. Colocar o seu chamado em prática através da IBC, a Igreja Bíblica Cristã, com seu conhecimento, com seu amor e com a sua servidão. E as consequências são as bênçãos derramadas nas vidas de tantas pessoas, inclusive na minha. Como surgiu essa igreja? Meu Deus, primeiro culto foi no condomínio onde eu moro, depois na garagem do irmão Márcio, fizemos algum culto, aí veio a pandemia devastadora, ninguém sabia o que ia acontecer, os cultos online, a sua casa virou um estúdio, e quem sabe o que é um culto online? Quem trabalha em empresa, vou te falar alguma coisa, quem trabalha em alguma empresa, que quando a empresa fala, nós vamos fazer uma reunião via Teams,
ou via Google Meet. A presença numa reunião de empresa, através desses aplicativos, pode ser 100%, mas a participação não chega a 50%. Num culto online, meus irmãos, eu afirmo para vocês, a presença não dá 30%, e a participação não dá 5%. Não porque você não queira, não é isso, é porque existe a distração natural. Você vai levantar, você vai beber água, você vai ao banheiro, toca o celular, a criança chora, existe uma dispersão natural. Aí surge esse templo, que ele já até explicou que foi a bênção, e tudo que aconteceu para que surgisse esse templo aqui. Aí foi um novo desafio. Estávamos chegando no fim da pandemia, e quantas vezes ele pregou aqui, com 2 pessoas, com 1 pessoa, com 3 pessoas, mas em nenhuma vez deixou de honrar o nome do Senhor. Pregou com o mesmo amor, com a mesma gratidão e com o mesmo fervor que prega para a igreja cheia hoje. Quantas provações. Sabe por que essa obra não parou ou foi interrompida até hoje? Porque é uma obra de Deus e não uma escolha do homem. Deus se faz presente em tudo que fazemos e nos orienta conforme a sua justiça. Sou muito grato a Deus por capacitar e escolher meu filho, o pastor Leonardo, para evangelizar, orientar, falar de suas obras e viver sendo exemplo digno conforme as suas escrituras. Ele recebeu o convite conforme pregado no último culto, e com muito amor e carinho honra a Deus todos os dias de sua vida com gesto, exemplo e atitudes pautadas na escritura sagrada. Essa é uma escolha e atitude com consequência positiva nas vidas de muitas pessoas. Os irmãos podem testemunhar isso, e principalmente na minha vida. Amém, irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração final. Pai querido, Pai amado, te agradeço pela oportunidade de falar, exaltar seu nome e suas obras. Sabemos que sem ti não somos nada. Tire todo orgulho e soberba que nos acompanha e nos impede de viver conforme seus mandamentos. Nos ilumine e nos oriente em nossas escolhas e atitudes, pois queremos viver através de sua graça e misericórdia. Abençoe a vida dos irmãos presentes, os que não puderam por algum motivo participar. Ex-pessoal, abençoe a vida do pastor Leonardo, esse filho abençoado, fiel, que fala em seu nome com toda a propriedade dada por ti e que honra seu nome com gestos e atitude todos os dias. Assim como todos os membros dessa igreja, seus familiares, amigos e diretoria que não medem esforços para se doar e engrandecer a sua obra. Assim eu vos louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém.